Pronto, agora sim, damos início ao nosso encontro semanal aqui da Masterclass da Comunidade Saúde Mental 5D, com essas mulheres maravilhosas, porque quando não são 100% vocês, é 99. Aliás, é 99 100 por minha causa, né? Mas quando aparece homens aqui, acho que deve ter uns 3, 4 gatos pingados, assim, Mas sejam bem-vindas todas vocês que estão aqui, você então, ou vocês que estão assistindo gravado o nosso encontro de hoje. São encontros bem sensíveis, bem ligados realmente a essa nossa sensibilidade como seres humanos. Hoje vamos falar de um tema bastante sensível, né? Eu sinto que tenho uma missão, mas eu não faço ideia de qual é. Deixa eu ver aqui em vocês. Quem aqui sente que tem uma missão? Essa missão, quando eu falo missão, pode ser uma missão no trabalho, em casa, não importa. Mas quem sente que tem uma missão e não sabe qual é? Posso falar? Pode, Glória. Seja bem-vinda, minha querida. Ah, Obrigada, boa noite a todos, boa noite. as meninas. Assim, né, na minha experiência, eu, eu penso que a nossa primeira maior missão é nos curarmos. Uhum. E porque quando a gente entra nesse processo da auto, Gente, quem tá com o microfone ligado aí, vamos prestar atenção para não atrapalhar isso. Pronto, pode ir, Glória. então, é a nossa primeira missão, assim, né? Pela minha própria experiência, eu vejo assim que às vezes nós nos posicionamos para auxiliar o outro, e aí a gente entra num caminho que vai nos levar a nos olharmos primeiro. Então, a Uhum, gente entra num processo de autocura, de olharmos para nós, para que a gente tenha essa plataforma resiliente para que uhum, possamos auxiliar outros para, para essa autocura também. Então, eu só consigo auxiliar outro em autocura se eu estou nesse processo também. Não uhum, vou te dizer que, né, para vocês que nós somos 100% e estamos 100%. Não é. Estamos no processo. Então, aquela pessoa que vai ressoar comigo é aquela pessoa que ainda não caminhou tanto que eu já caminhei. Eu só vou sim, poder sim. auxiliar naquele ponto, até aquele ponto em que eu cheguei. Até Então, onde eu você vejo foi, assim, né? Uhum. hã? Oi? Você ajuda o outro até onde você já foi, né? Exato, até onde eu cheguei. Então, eu vejo assim que a nossa maior missão é nos curarmos primeiro, é realmente nos olharmos e nos curarmos, porque Perfeito. eu, assim, eu com a minha experiência de terapeuta, eu vejo que eu sempre faço um pit stop. Aí eu estou ali andando Necessário, é. um pouco, vem um pit stop, quer dizer, é um momento onde eu tenho que me recolher. Acontece uma Uhum, situação em que eu tenho que eu mesma fazer um processo de interiorizar, me curar, para poder conduzir outros ao mesmo. Porque se eu não fizer esse movimento, eu vou gerar karma, eu acho, vou gerar problema. Então, essa é a minha visão. Mas eu acredito assim que cada um de nós realmente tem um recado, né, que a gente chama de discurso sagrado, para deixar para o mundo, né? uhum. Mas após esse processo de autocura, a gente consegue chegar nessa voz, né, que que clama ou que fala e que toca os corações. Por quê? Porque eu só vou tocar um coração quando eu tiver tocado o meu coração. Então, assim, é um discurso que eu chamo de discurso sagrado. Então, cada um tem, eu acho, esse discurso para entregar, mas para entregar esse discurso vai ter que interiorizar, se buscar, se curar um bom tanto para chegar Vai nesse ter que discurso. rebolar, né? Ah, vai É, ter que rebolar, né? Como diz aquela música de Sandy Júnior. Não, não tem, não tem janta sem almoço, gente, né? Não é um processo simples, não é fácil, não é nada romantizado. E aí eu pergunto, faço mais uma pergunta, dentro da colocação que a Glória trouxe pra gente. Porque quanto mais a gente se
procura, cresce, se conhece, mais aumenta a nossa responsabilidade sobre nossas escolhas e, naturalmente, a gente entende que tem algo muito maior do que a gente mesmo imaginava para entregar para o mundo, né? Para ajudar as pessoas. E aí, quando você se dá conta dessa situação, claro, isso é muito, às vezes a gente leva muito para o lado profissional, que é mais comum mesmo, né, no sentido de ação, de trabalho, de doar-se ao próximo, tá geralmente mais relacionado ao que trabalho mesmo, que a gente faz. Mas é claro que isso, antes de mais nada, é uma ação humanitária, né, ajudar o próximo é uma ação humanitária que extrapola as questões laborais. Como que você se sente, por exemplo? Falei, poxa, eu gostaria de contribuir mais com o outro, né? Vamos pegar o exemplo da Graça, da Glória, que é terapeuta, aqui temos também a Bia, que é terapeuta, mas chega uma hora que você fala, é mais, eu quero mais, eu preciso de mais, meu coração quer mais, tem algo maior me chamando, né? Como se fosse de fato uma preparação, né? Algo levando para um lugar que às vezes você nem sabe onde é, o que é, quem você vai se tornar até lá. Mas você vai se tornando, você vai acontecendo, você vai se transformando. E aí? E quando a gente entra nesse lugar que gera muita angústia? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu continuo o que eu estou fazendo não, agora é isso. Hoje eu tô fazendo atendimento, tô atendendo terapia, agora o universo está me caminhando para fazer produto digital, o universo está caminhando agora para fazer palestra, e o universo está caminhando a Dani para ir para outro lugar lá com professora, né? Mas e aí? Que lugar é esse? O que que eu tenho que fazer, né? E aí é o que gera conflito, que eu vejo muita gente entrando em conflito dessa tal de propósito, né? Que aí bagunça um pouco a cabeça de muita gente. O que que é propósito, né? Para onde eu vou com esse tal desse propósito? O eu acredito que assim, associando as questões ligadas às pessoas altamente sensíveis, assim como também diretamente à saúde mental, é, gera muita ansiedade em muita gente. Não ter muitas respostas, não saber o que vai ser daqui para frente, não entender o próximo passo, mas sentir que é importante dar novos passos. Por acaso alguém aqui está sentindo que está na hora de dar novos passos ou aumentar o passo, aumentar a perna do que você já está fazendo? Quem aqui tem essa sensação de que tá na hora de botar lenha na fogueira? Não dá mais para ficar como está, né? E aí parece que é até uma questão assim. Puxa, provavelmente você já passou por muito perrengue, por muitas situações desafiadoras, por questões de doença física, mental, emocional. Você já entrou no furacão, já saiu do furacão, já entrou no tsunami, já saiu do tsunami, e aí parece que os processos não acabam nunca. De fato, eles não acabam, né? Mas o que muda realmente é a forma como a gente reage aos processos. É a maturidade e a sabedoria que a gente alcança. Agora, o que vem nesse próximo passo vai sempre fazer um convite a você tomar ações e atitudes, mesmo sem garantias, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem total clareza do que é. E aí você fala, poxa, já passei por tantos processos, já cresci tanto, já amadureci em vários pontos, já ajudei tanta gente, já fiz tanta coisa. Parece que eu cheguei hoje num ponto em que eu sei menos que antes. É uma sensação, pelo menos, né? Eu sei menos que antes. Parece que agora eu tenho menos clareza do que antes, do que fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certeza, uma segurança, uma confiança dentro de mim que antes eu não tinha. Quem tem essa sensação, assim, de que, puxa. Parece que eu me sinto mais preparada para o próximo passo. Eu me sinto melhor, mais fortalecido, mais resiliente, com muito mais sabedoria. Só que tá mais.
parece que esse tal desse lugar, desse espaço, dessa novo, dessa mudança, parece que nunca esteve com tanta falta de informação ou tão distante, ao mesmo tempo tão próximo e tão distante. E aí você fica, o que que realmente eu vim fazer aqui? O que que eu vim realmente fazer aqui? Né? Hoje a gente tem uma legião de terapeutas, graças a Deus, né? Muita gente, principalmente depois da pandemia, muita gente fez transição de carreira para terapia, muita, mas muita mesmo. Né? Gente que às vezes nem veio do caminho né, do sistema de saúde, ou alguma experiência prévia em relação a atendimento, né, com o cliente ou com o ser humano, no sentido de cuidado de saúde mesmo, né? E, e graças a Deus isso aumentou. Graças a Deus mesmo, né? Eu só vejo isso com bons olhos. E vejo que isso vai aumentar mais ainda, porque a necessidade, né, vai aumentar cada vez mais. Embora os profissionais de saúde não enxerguem, uma boa parte deles não enxergam com esse mesmo olhar, mas por pura sobrevivência, né? Não tem um olhar de comunidade, não tem um olhar de colaboração, né? É, E aí, o que que eu percebo? Eu tô falando especificamente de terapeutas, porque eu lido muito com eles, mas vamos trazer até de uma maneira mais geral mesmo. Muito possivelmente, esse seu processo de despertar, esse seu processo de olhar para a vida com outros olhos, para si mesmo, autocura, ajudar ao próximo, né, desenvolvimento humano, espiritualidade, autoconhecimento, enfim, todos esses viés, as psicodelias, né, a gente tá falando até de é... Ai, gente, me fugiu o nome da cidade, lá em Minas, que, que tem uma magia que envolve muito, né, a cidade de Minas, que a Bia estava lá. O São Tomé das Letras, exatamente, exatamente. Então eu vejo assim há muitos anos um percurso, um caminho de muita gente que migrou, né? Que migrou, que vem migrando, se aperfeiçoando, aprendendo, né? Profissionalmente falando também. E aí estamos em um momento em que, às vezes, entre aspas, só ser terapeuta, ou só ser consultor, ou só ser empreendedor. Eu tô falando só de um jeito, né, assim, porque quem é empreendedor, quem é terapeuta, sabe que o buraco é bem baixo, né? Mas é como se a vida convidasse assim, ok. Você já aprendeu. Talvez você ficou anos falando assim, agora sim eu vou montar meu consultório, ou uma clínica, ou uma empresa, e vou começar a ter os pacientes e fazer parcerias. E aí a vida te convida e fala assim, não é exatamente o que a gente quer de você. Agora a gente quer que você vá para infoproduto, para rede social, para palco, para o terceiro setor. E aí você começa a olhar e fala assim: uau, e agora? Eu achei que todo esse tempo de preparação, de transição, estava me levando para um processo de maturação para me consolidar, né, como aquele profissional que eu vim procurando, né? Que você fez cursos, formações, atendeu muita gente, fez muitos processos para si mesma. E aí você deu, provavelmente você deve estar se dando de cara agora com o processo que está te convidando a ir além. Sim, talvez, né? Isso é de cada um. Talvez você ainda nem alcançou aquilo que você já tinha planejado lá atrás em alcançar. Eu quero ter uma agenda cheia, uma clínica assim, em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Talvez você ainda nem alcançou. Ou alcançou, mas ainda tá crescendo o seu negócio. E aí você sente que tem algo maior que isso para entregar. Era como se tudo isso que você viveu fosse simplesmente uma preparação. Não era exatamente aí onde você tem que ficar, fazendo isso que você está fazendo.
Mas isso que você está fazendo é o que vai te jogar para o próximo nível. E esse próximo nível eu tô percebendo que tem muita gente que tá ficando amedrontado. Eu me incluo nessa também, tá, gente? Não estou me excluindo de nada. Inclusive, parte disso tem a ver com o quê? Faço o convite desde já a vocês. No dia 4 de maio, sem ser esse domingo próximo, é meu aniversário de 40 anos e eu vou lançar meu novo canal do YouTube, Saúde Mental com Alegria, né? Que eu senti, né? Me foi intuído, me foi pedido para levar a saúde mental com humor, comédia, né? Enfim. E eu resolvi abraçar esse desafio, né? Porque talvez é uma faceta minha que mais as pessoas que me conhecem no dia a dia que percebem, sabem isso sobre mim. Mas muita gente talvez nunca ouviu falar assim, o Dr. Rick, o que faz piada, o que faz gracinha, né? O que tem sacadas, o que faz. Aí a espiritualidade me pegou e falou assim: agora tá na hora de você levar isso como remédio, levar a alegria como um remédio para as pessoas. Eu, sinceramente, para ser bem franco com vocês, eu até sentia, imaginava que isso um dia iria acontecer, mas eu não tinha a menor ideia de como, o que eu ia fazer, onde eu ia atuar dessa forma, ou se seria de fato algo que seria uma profissão para mim, que seria algo relevante. Eu achava que seria um hobby, por exemplo. Mas não, me pegou desprevenido, porém preparado ao mesmo tempo. Eu tô falando isso porque eu acredito que talvez vocês também estão identificando com o que eu tô falando. Talvez vocês estão lidando com situações que estão te pegando de maneira desprevenida, imprevistos, situações que estão mudando, situações que estão se modificando na sua vida, né? Seja na vida pessoal, profissional. E às vezes você tá num momento e fala assim, eu não tô nem entendendo direito o que tá acontecendo, mas as coisas estão simplesmente se modificando. Estão indo, tem gente que tá indo embora, tem gente que tá sumindo, aquele lugar não serve mais. Aquela forma como eu estou trabalhando também parece que, mesmo eu querendo segurar aquilo, mesmo você querendo estruturar aquela sua forma de trabalho, até porque provavelmente pode ser o seu principal ganha-pão, e aí você olha e fala assim: cliente desmarca, cliente faz outra coisa, muda, simplesmente começa a mudar e você fala: o que que eu vou fazer? Eu volto para lá, eu volto a fazer como era, eu pego um emprego mais estável. Ou eu continuo onde é que eu tô. É aí que mora a virada de chave. Não é nenhum nem outro. A vida não tá convidando vocês a continuar fazendo as coisas como estão e nem voltar a fazer como era. Por mais que às vezes te traga tranquilidade, você sente uma segurança, porque ali pelo menos é um lugar que você já frequentou bastante, ali você consegue se virar muito bem. Só que se você experimenta voltar ou continuar como está, um nível de angústia, de peso, de sobrecarga, de ansiedade, fica ensurdecedor, fica insustentável fazer aquilo que não faz mais sentido, mesmo que seja algo que você goste, né? Por exemplo, por exemplo, vamos falar de atendimento aqui, que é algo que é muito comum a muitos que estão aqui. Eu gosto de atender, eu faço isso há 15 anos, como psiquiatra há 10. 15 anos como médico e há 10 como psiquiatra. Sempre gostei, né? E atendi muito, acho que como psiquiatra atendi pelo menos umas 70 mil pessoas. Pelo menos. Se eu pegar, se eu parar para contar, talvez seja até mais. Mas só de por baixo, assim, a quantidade de lugares que eu já trabalhei é por aí. Então, para quem. Mas não é meu perfil, por incrível que pareça.
né? Não é meu perfil. Eu tenho um perfil mais de massa, de palco, de TV, canal, comunicação. Mas não que atender o individual seja ruim. Eu gosto, é legal. Porém, meu coração não vibra muito mais nesse lugar. Por mais que eu queira, por mais que às vezes eu não queira abrir mão disso. E às vezes também não é sobre abrir mão, é interessante que a gente também não vamos fechar portas, né? Talvez você sinta o mesmo um caminho de ir para algo bem diferente do que você faz hoje, mas não necessariamente quer dizer que você vai fechar as portas do que você faz hoje. Porque possivelmente vai ter gente que vai precisar de você nesse lugarzinho que você faz hoje o seu atendimento. Um atendimento individual, né? Da técnica que você usa. Porque isso é você, isso faz parte da sua história, da sua trajetória. Você não pode abrir mão disso, porque fez parte do seu crescimento. Mas talvez não seja isso, desse jeito e dessa forma. Então, quando a gente fala de missão, né, a gente está falando é, é de desapego. Não dá mais tempo. A gente está vivendo um momento extremamente acelerado. Tá tudo acontecendo de forma muito rápida. Tá desafiador acompanhar a mudança da velocidade das coisas, né? De informação, de tecnologia, de marketing digital, de vendas, de tudo isso. E não tem como fugir disso. Eu vejo que tem muitos profissionais, especialmente terapeutas que trabalham com espiritualidade, desenvolvimento humano, que resistem seguir esse caminho. Não, eu não preciso saber de vendas. Não, eu não preciso saber de marketing. Não, eu não preciso entender daquilo. Olha, se você quer crescer no mundo digital que a gente tem hoje, não tem como você não saber disso. Agora, até onde saber e até onde fazer. Porque se vocês pararem bem para pensar, vamos trazer algo específico do marketing digital. O marketing digital que a gente vê por aí, né? Vocês com certeza acompanham em redes sociais, na internet, é um marketing muito agressivo, pesado, né? Que te coloca muita tarefa, muita coisa para fazer, que você olha para aquilo e fala, eu não vou dar conta. Não, que tem que postar não sei o quê, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer lançamento, tem que fazer não sei o quê. É tanta coisa, é tanta demanda. E ao mesmo tempo, qual é o gatilho mental que eles utilizam para te convencer disso? Se você não fizer isso, seu negócio não vai dar certo, você vai continuar do jeitinho de onde você está. Vocês já passaram por consultores de empresas ou mesmo de cursos que vocês estavam interessados em comprar e no final vocês deram de cara com a pessoa falando isso com você para ver se você sente culpa? Porque como se você não escolhesse atuar ou comprar a mentoria ou curso X deles, é como se você estivesse escolhendo ficar no mesmo lugar. E eles fazem você sentir que você vai continuar dando duro e não tendo resultado. Você vai continuar fazendo as coisas e não vai ter retorno financeiro. Você vai continuar fazendo as coisas e não vai dar certo, né? Às vezes eu tinha vontade de falar assim, hoje eu nem mais abro a boca para falar com esse povo, né? Eu não perco meu tempo. Mas muitas vezes dá vontade de falar assim, olha só, é importante você compreender que existe uma grande diferença de alguém que está procurando criar um negócio no digital, que é um negócio de alma. Porque quem é o marketing nosso é a espiritualidade. A gente está seguindo, não é nem a minha vontade, mesmo que às vezes a gente que tenha aquela coisa controladora, né, de não confiar, de não ter fé, e quer controlar, quer agir, quer interferir, que a gente fica com medo de faltar, medo de não ter, né, essa crença na separação do amor divino, né, na separação da abundância, é, porque perceba que muitos desses lugares de marketing de venda só vai fazer você olhar para fora. Teve até uma das aulas nossa que a gente conversou sobre isso. O que que é olhar para fora, né? Nesse sentido. Ah, vamos ver se isso que você entrega vende. Vamos ver se, se você, o público X,
vai querer comprar isso de você. Vamos ver se você está com o público certo, né? E aí você fica quebrando a cabeça mesmo. Mas quem é meu público, né? Para onde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que mirar? Uma coisa que não dá para negar é posicionamento, gente. Posicionamento. O que que é posicionamento? É como as pessoas vão te enxergar naquilo que você vende, né? Posicionamento é você se posicionar. Eu sou um profissional X que vende isso e resolvo isso. Isso tem que ter claro para você, né? Isso é o mínimo de marketing de vendas que você tem que saber. O que que eu entrego, o que que eu resolvo. Você não precisa necessariamente quebrar a cabeça para entender para quem você vai resolver o problema. Ou vamos pegar exemplos, por exemplo, de pessoas que são concursadas, né? Por exemplo, a Dani, que é professora, tem outros exemplos aqui, que trabalham para alguém, seja para o governo ou para outras empresas. É, que quando a gente trabalha para a gente mesmo, isso é chamado de empreendedorismo, né? Mas quando a gente trabalha para os outros, é chamado de intraempreendedorismo. Porque você pode empreender mesmo num negócio de uma outra pessoa, ou mesmo de um governo, né? Você pode, de alguma maneira, criar um movimento ali dentro, né? Criar, por exemplo, uma forma nova de como, Rick? Por exemplo, que eu posso dar exemplo para aqui para vocês para ilustrar isso? Hoje eu sou psiquiatra do Instituto Virtudes, que é o instituto, né? Que é o instituto é esse que a gente, todas as nossas aulas, a gente trabalha aqui o nosso manual de desenvolvimento humano, falando de virtudes, nos desenvolvendo as nossas virtudes. E lá, por exemplo, eles estão já inseridos num contexto de levar virtudes para o ensino fundamental, para muitas escolas do estado de São Paulo, e eles estão já avançados em outros estados também, que eu não sei dizer quais são. Mas em São Paulo já está super avançado. Tanto que eles mesmos estão fornecendo os livros para o governo do estado, os governos, né, os municipais, para as escolas públicas e privadas também, que estão aderindo à virtuologia, o aprendizado das virtudes, como currículo escolar. Olha para você ver. E o Eduardo Casarotto, né, que é o criador da virtuologia, ele sempre foi da área da educação, embora ele era um psicanalista. Então, assim, ele poderia perfeitamente, talvez, em contentar ser psicanalista, fazer consulta, dar aula, né, formar psicanalistas. Mas ele sentiu um chamado no coração de levar isso para as escolas, para o sistema prisional. O sistema prisional já está muito mais avançado, que foi o primeiro sistema que entrou a vitologia no Brasil, foi o de sistema prisional. Tá em Minas, em São Paulo, tem vários estados do Brasil. Nas escolas estão começando, acho que do ano passado para cá. E está um pouco mais avançado em São Paulo, até porque o instituto é aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, às vezes a gente acha que só porque está trabalhando para os outros, é um intraempreendedor, a gente não pode modificar o que está aqui dentro, o que está lá dentro. Mas olha para você ver, se você pega uma ideia dessa, recentemente eu apresentei o projeto que eles têm para escolas para uma secretária de educação do estado do Pará, que quer levar a vitologia para as escolas estaduais e privadas do Pará, e ela ia ter uma comunicação direta com a vice-governadora do estado. Acho que ia ser essa semana, não sei como é que foi exatamente. Olha para você ver. Você pode tomar uma iniciativa de criar algo grande, mesmo que não seja o seu próprio negócio. Mas se você, por exemplo, está em um lugar hoje, você como uma pessoa sensível, que busca um mundo melhor, ajudar mais e mais pessoas, e talvez você esteja preso num lugar que você acha que não tem como sair disso ou fazer algo diferente disso, eu posso falar para vocês. Tem sim, e tem gente cada vez mais em busca disso e conseguindo isso. Conseguindo isso. Essa pessoa da qual eu fiz essa ponte para levar isso para o estado do Pará, ela ia pedir para a vice-governadora um emprego no governo do estado, dentro da área de educação.
Porque ela não estava conseguindo entender que, na verdade, ela tinha uma mina de ouro nas mãos para levar algo para ajudar muito mais pessoas no estado dela, e ela estava se contentando com o emprego. Eu falei isso que ela era paciente minha, né? Eu falei, Fia, olha só. E ela também é terapeuta, enfim, ela. E eu falei, ó, você pegar a altura do campeonato com o processo de transformação que você já teve, desenvolvimento que você buscou, você é uma terapeuta, trabalha na área da educação, é uma terapeuta, e vai se contentar com o emprego, você não vai ficar 6 meses e vai ter burnout. Deus quer muito mais de você. E aí, quando eu falei disso, é claro que muitas vezes a gente precisa desse empurrão, dessa ideia de alguém chegar e abrir nossa mente, do que às vezes a gente fazer isso sozinho. Né? Por isso, por exemplo, encontros como esse nosso aqui, todas as quintas-feiras, ajudam nesses processos, seja da sua cura, seja também como espetar e falar, gente, eu acho que eu tô dormindo ponto. Eu acho que eu tô dormindo ponto. Eu tô procurando segurança demais, eu tô procurando fazer as coisas de muito de um jeito, do mesmo jeito. Ou, gente, tá na hora de começar a despertar para acreditar verdadeiramente em quem vocês são. Não dá para cumprir missão se contentando com menos, só para ter o garantido. Não dá mais para poder deixar de fazer as coisas ou ir em modo tartaruga com medo de faltar, com medo de não ter, com medo de não dar certo. E claro que também pode não dar certo. Como tudo na vida, a gente nunca vai acertar de primeira. Mas você não tá de primeira. É essa a mensagem de hoje. Você não começou ontem. Você não começou semana passada. Você já errou um monte. Com certeza, você já errou um monte. Você já errou um monte de decisão, de escolha na sua vida. Se arrependeu disso. Aprendeu com isso. Se ainda não aprendeu, vai aprender, mas já teve aprendizado suficiente para não ficar nesse lugar que você está aí. Isso não é missão. E se você não sente que está executando realmente uma missão, você vai sentir a estagnação com sintomas. Você vai sentir a estagnação que é dessa ausência de autorrealização que vem da onde? De uma dificuldade de falar amém para uma missão maior que você. Por isso que hoje eu quero trabalhar a virtude para vocês, que é da abnegação. A abnegação tem uma relação direta com o egoísmo, o contrário, né? Tem uma relação oposta ao egoísmo. Às vezes você está pensando demais em você, nos seus instintos, nos seus vícios, nos seus desejos, no eu quero, ou isso é pra. E tá esquecendo do próximo. Isso está estagnando sua vida. É eu. Mas e o próximo? Possivelmente você já está há muito tempo já nesse processo de olhar para si, de olhar para se curar, de se melhorar. Mas chega uma hora que você tem que dar um basta para si mesmo. Chega de ficar procurando cura. Chega de ficar procurando mais ferramentas. Chega de ficar procurando mais conhecimento. Gente, naturalmente isso vai acontecer, vai chegar até vocês. Agora é a hora de botar para quebrar. Não dá mais tempo. Aliás, não é questão de tempo. É porque essa necessidade que acaba indo para um lugar de urgência vai te convidar a dar um chega para lá. E muitas vezes esse chega para lá não tem uma relação direta que, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar lá um plano, uma estratégia, não sei o quê. Claro que isso é importante, mas o que a vida te convida hoje é o quê? O que que ainda está te impedindo de sair completamente dessa estagnação para viver completamente a sua missão? São as suas distrações. Você está se distraindo muito. Aí eu te pergunto, com o que que você anda se distraindo? Que você está perdendo foco e energia para as coisas que vão te realizar, que vai fazer muito bem para você.
E isso, consequentemente, vai fazer muito bem para os outros também, para muitas pessoas. Você vai impactar, alcançar muito mais pessoas. O que que você está se distraindo simplesmente porque está com medo? Ou você está distraindo-se demais porque talvez ainda exista em você um quadro ansioso, um quadro depressivo, um quadro de coisas ainda mal resolvidas, né? E que talvez você ainda não olhou para certas coisas para limpar de uma vez por todas isso, ou talvez não seja nem a questão de curar ainda o que ainda não se curou para depois avançar. A vida não está pedindo a gente perfeição. Não está pedindo que a gente se sinta totalmente pronto. A vida está convidando a gente a ir, a realizar a missão. Quem que gostaria de dar um exemplo da própria vida e que de alguma maneira está sentindo uma clareza? É isso aí, Glória. Distração é fuga. O que que é importante hoje? Antes de alguém abrir o microfone e falar algo, você tem que descobrir quais são suas distrações. Do que você está distraindo. Ter muita clareza disso. Porque a distração, ela não necessariamente ela tem que ser eliminada da sua vida. Mas tem distração que você tem que tirar totalmente, tem distração que você tem que diminuir. Eu gosto de dar o exemplo da tela. Muita gente distrai com tela. Você vai eliminar a tela da sua vida? Não. Senão você vai viver um peixe fora d'água. Então você não vai eliminar a tela, mas dá para diminuir. Isso é um exemplo do que dá para diminuir. Agora, tem distração que você tem que tirar da sua vida. O que que a vida está te convidando a deixar para trás? Tirar mesmo. Não é só diminuir, é tirar. A gente está falando de distração. Às vezes a vida está te convidando a deixar hábitos ruins, a melhorar, a ter uma alimentação, de uma vez por todas, abraçar uma alimentação saudável. A vida está te convidando, às vezes, a sair do sedentarismo. Ó, tá na hora de fazer o corpo começar a se movimentar. Não tem como se ajudar muitas pessoas com o corpo todo bagaçado, que não tem energia, que não tem foro, que não tem resistência, que não tem pique, que vive cansada. Tem que ter energia, tem que fazer atividade. Às vezes a vida está te convidando o quê? Tem que parar o sedentarismo. E jogar energia, o quê? Tira o sedentarismo e joga energia aonde? Na atividade física. O hábito que às vezes você deixa, vou parar de fumar. Vai parar de fumar, vai sobrar o quê? Tempo e espaço, o que antes era preenchido pelo fumo. O que que eu vou colocar agora? Um hábitos saudáveis. Quais são os hábitos que você vai, quais são, o que que você vai fazer no lugar disso? Porque toda distração, seja retirada totalmente ou reduzida, você vai ter mais tempo para colocar novas coisas na sua vida, para que a sua missão seja realizada. Para isso, tem que saber quais são as distrações. Mas não se distrai enumerando, eu tenho 15 distrações. Não, isso também é uma distração. Você coloca um monte de distração, né? Que eu vejo que é muito, as pessoas, muita gente fala assim. Mas eu procrastino muito, ou eu vivo me sabotando, ou tá, beleza. Você tá procrastinando em quê? Você tá se sabotando em quê? Você tá fazendo o quê? E aí tem muita gente que não tem clareza do que sabota. Tem muita gente que não tem clareza do que tá procrastinando. Só fica usando nomes, usando termos, ou então justificando doença. Não, mas é por causa do TDAH. Por isso que eu não tô conseguindo. Não, é porque eu sou bipolar, então eu não posso fazer isso ou estar perto de lugares ou pessoas com isso, porque eu sou bipolar, eu tenho crise quando faço isso. Então, muitas vezes, o que que você tem que olhar também? Quais são as histórias que você fica contando pra você? Eu tô sentindo agora de começar a ir pra fazer palestra, por exemplo. Mas eu tenho problema de asma, eu começo a sentir falta de ar. Isso é a história que você conta pra você. Eu não posso isso, ou eu tenho medo disso por causa disso.
Não, eu ainda não vou ser terapeuta, eu não vou ajudar as outras pessoas, eu não vou abrir meu consultório, eu não vou abrir uma agenda, eu não vou começar a fazer a divulgação online porque eu ainda não tenho seguidor, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho é, aquele curso ainda. Nossa, onde você estava? Até quando você vai ficar contando história? Quanto mais história você conta pra você, mais você vai sentir falta daquilo que você quer ser e ainda não se tornou, daquilo que você quer ter e ainda não tem. Você vai continuar sentindo falta. E a falta vai o quê? Te levar para distração, para preencher seu tempo e sua vida. Porque ao invés de você já ter começado a fazer uma atividade física, você ainda está Eli, justificando que, ah, mas eu janta tenho um tá problema no pronta. joelho. Arthur, janta tá Gente, pronta. vamos prestar atenção nos áudios. As histórias que você conta faz você preencher sua vida com distração e você não vai ter tempo e energia para introduzir na sua vida aquilo que você está contando história para não fazer ou para não se entregar completamente àquilo, para não se entregar completamente à missão. Tá com medo de quê? Tem gente que fala que, não, nossa, eu tô assim, tô desse jeito, eu gostaria muito de voltar a ser quem eu era antes. Antes eu era ativa, antes eu fazia isso, eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo, eu cuidava de filho, de neto, trabalho, e ainda cozinhava, e ainda passava roupa. Hoje eu mal consigo passar a minha. Criatura, a vida é mudança. Que história é essa de voltar a ser quem você era? Você quer viver estagnado? E até porque, se hoje você está com uma condição, um problema, uma estagnação, é consequência de quem você era. Porque tudo é ação e reação. Você não tem que voltar mais a ser o que era. Não cabe mais. Você mudou. A vida mudou. As coisas mudaram. E você quer voltar a ser o que era? Não existe isso. Voltar a ser o que era. E se você hoje tem um modelo de negócio ou trabalha em certos lugares e você está percebendo que isso não está te cabendo mais, que isso está te adoecendo, que isso está te levando para lugares que você não aguenta, que está te sufocando, que está te gerando burnout, que está te gerando esgotamento, tristeza, você não se sente mais bem ali, você não se sente mais bem perto das certas pessoas, então você já está pensando para ontem o que que eu vou fazer para mudar isso? Porque não dá mais para continuar aqui. E às vezes o que você acha, ah, mas eu não sei o que fazer, Rick, ou eu não sei como mudar isso, eu não sei, às vezes eu tenho medo de pedir demissão, ou às vezes eu não sei como é que é o próximo passo. Tudo bem, tudo bem que você não saiba, porque vai ser sempre assim. Sempre quando você estiver crescendo, evoluindo, você não vai ter clareza de tudo que você vai, quais são os próximos passos, você não vai ter essa clareza. A clareza ela vai acontecendo, e aí as coisas vão surgindo. Mas à medida que as coisas vão acontecendo e vão surgindo, outras dúvidas vão acontecendo também. E o que não dá é para ficar preso nesse dilema, porque esse dilema ele não vai embora. Aliás, dilema que você cria, porque não deveria ser um dilema, porque isso é evolução natural da vida. A gente nunca vai ter certeza do que vai vir pela frente. Não existe isso. Então você está esperando o quê? Está esperando quem? Você está dependente emocional de quem? Você está se distraindo com o quê? Se você não sabe qual é o próximo passo possivelmente é o quê? Eliminar as distrações ou reduzi-las, dependendo de qual seja. Porque para você pensar aí, provavelmente as suas distrações não são tantas. Talvez é você que coloca muito pano para manga, faz uma tempestade em copo d'água. Porque você fala, ah, eu sou procrastinadora, ou eu faço sabotagem, eu sou uma pessoa que julgo muito, ou sou uma pessoa que não, eu não acredito em mim. Isso não é distração.
Isso é justificativo, isso é história. A distração são as coisas que ocupam seu tempo e sua energia que você fica fazendo aquilo, aquilo não tem mais, não traz mais benefício para você. É prejudicial à sua vida. Ou já trouxe benefício e não traz mais e não adianta insistir. Desse leite não, dessa pedra não sai mais leite. Você já usurpou o máximo que estava ali. E se por medo você voltar a querer insistir, estar aí de novo, ou fazer as coisas de novo como eram, vai ficar cada vez pior. Porque não vai resolver a questão que você estava com medo. Por exemplo, tenho medo de faltar dinheiro. Você vai ver que até mesmo isso que você faz não vai gerar o dinheiro que você quer, que você precisa. Você vai continuar em déficit, vai continuar faltando e você vai continuar querendo. Porque a questão está na falta. Falta de quê? É um lugar dentro de você que mesmo que você não tem que saber se esse lugar é um trauma X, Y, Z, se aconteceu na infância, adolescência ou em outra vida. Muitas vezes tem certas coisas que nem importam. Mas o importante é que você perceber que tem esse lugar que está em falta ainda em você, que você está preenchendo com distrações, e essas distrações são frutos dessas histórias que você conta para você. Tem processos, tem coisas que você já curou em você e que você está retraumatizando tudo de novo, mantendo as distrações e continuando contando as histórias. E a vida só fala: para de contar história, para de contar de uma vez por todas essas histórias e para de perder tanta energia com distração. Aí as coisas acontecem. Aí, ou se não acontecem de imediato, que é importante dizer isso, mas você vai ter clareza, a ideia, o insight, o eureka do que fazer. Que não vai acontecer se ainda tiver essa coisa nebulosa das distrações das histórias que você conta. Porque você conta a história, acredita nela, aquilo deixa uma falta, um vazio em você, porque você quer seguir em frente, você quer ser muito mais do que você é hoje, você quer fazer mais e melhor do que você faz hoje, mas não consegue, se frustra, e essa frustração te leva a buscar as distrações. E aí você gasta um tempão distraída, um tempão perdendo energia. Só não vai depois falar pra mim que é por causa do TDAH, né, que eu sou autista. Não vem jogar em cima de doença. Ah, não é meu signo. É porque Mercúrio tá retrógrado. Aí nada dá certo, né? Ou então eu sou canceriana. Canceriana é assim, né? Cheia, é muito emotiva e aí deixa levar muito. Ah, gente, para com isso. Para de contar história. Eu vejo um monte de gente contando história de signo, dos planetas que estão assim, assim, assado, para justificar as distrações, para contar as mesmas histórias e continuar nas mesmas distrações. E não, mas agora, não, agora o meu discurso ele é espiritual, né? Mas com o mesmo efeito. Escassez, falta. Mas agora, antes o problema era do pai, da mãe, do governo, aí você aprendeu que não é, né? Aí você quer assumir a responsabilidade da sua vida, mas aí agora, não, agora eu entendi signo, agora, não, agora é o signo, agora é meu mapa, não agora é o karma, não agora é o trauma X, não agora, não, é porque tá lá no registro Akasha, não é das minhas vidas passadas. Aí você fica arrumando mais coisa pra fazer, mais coisa pra curar, mais não sei o quê, e a vida fala assim: vambora, gente, sacode a poeira. Claro que ainda tem coisa pra curar, é claro que ainda tem coisa pra mexer, mas para de se distrair, inclusive com um monte de terapia, se distrair fazendo um monte de processo, se distrair com um monte de ritual, se distrair com um monte de um monte de coisa. Isso também é distração. Só ficou mais bonito, só ficou mais romântico, só ficou mais florido. Ou então muita gente que vai lá, fica se entupindo de ayahuasca,
entupindo de medicinas, entupindo de psicodélico, de cogumelo, de psilocibina, e é isso, é aquilo. Não, eu tô me curando, né? E tá lá se drogando, porque a cura não acontece dessa forma desenfreada, porque quando a gente tá falando de cura, a gente está falando de remédio, a gente está falando de tratamento. Remédio entenda como, né, aquilo que vai te curar. Não estou falando só o remédio alopático necessariamente. Então, mas assim como um remédio, você tem uma dose certa, um tempo certo, um período certo para tomar aquilo para um tratamento funcionar. Agora você está fazendo isso direto, há muitos anos, da mesma forma, e só rodeando. Isso não é cura. Você não está buscando cura, você está contando história que já era para ter curado. Eu vejo um monte de gente ali, a gente aqui, eu vivo num mundo vasto, né? Principalmente morando em São Paulo. Um monte de, por exemplo, agora a moda é psilocibina, né? Tudo é psilocibina, que é maravilhoso, maravilhoso, que é o cogumelo, né? Que tem alguns tipos. E aí tem gente que acredita que é a medicina milagrosa. Vai me curar e vai melhorar tudo, basta só engolir. Ah, gente, por favor, não é assim. Eu não vejo as medicinas psicodélicas como a saída para a cura das pessoas, para a libertação das pessoas. Vai ser remédio assim como os alopáticos são. E se as pessoas não tomarem cuidado, e já acontece muito, vai levar para o mesmo mecanismo de vício, de dependência química, de dependência psicológica que remédio também causa. E aí fica lá tomando ayahuasca, cogumelo e isso mais lá das contas, e fica sentando o pau em remédio. Não, mas a minha medicina é psicodélica, ela é natural, ela é divina. E depois faz síndrome do pânico, desenvolve síndrome do pânico, abre sintomas psicóticos, já atendi vários assim. Até quando você vai contar a história para continuar se distraindo? Porque essa distração está impedindo você de realizar a sua missão, seu compromisso com Deus. E aí você fica colocando empecilhos. Ah, é meu trabalho, mas é porque não sei o quê, ah, porque ela é difícil, porque lá não é para funcionar dessa forma, não posso mudar. Ok, talvez você não vai mudar o sistema de saúde brasileiro ou mundial. Eu já fui desses, né? Já fui desses delirantes, que eu queria mudar o sistema de saúde, só levava uma porrada, até acordar, né? Gente, eu não posso mudar um sistema e você nunca vai fazer isso sozinho, sozinha, né? Porque você não é alecrim dourado aos olhos de Deus, que todos nós somos, né? A gente não vai fazer nada sozinho, a gente vai fazer isso acompanhado, a gente vai fazer isso em grupo, a gente vai fazer isso em comunidade, colaborando uns com os outros. Então, talvez você olhe para a situação que está hoje a sua vida, e acredita que não mudou porque que você sozinha não dá conta. E realmente não vai dar conta. Isso não é sobre trauma, não. É sobre bom senso. Você quer mudar algo que é estrutural sozinha? Quer lá bater no peito e militar? Eu acredito nisso, isso tem que mudar. Não, você tem que fazer, você tem que mudar onde está ao alcance das suas mãos. Você tem que começar. E se começar junto de outras pessoas, vai facilitar a entrada em lugares que hoje são fechados para as novas medicinas, para as terapias holísticas, para as medicinas psicodélicas. E isso parte do pressuposto também que você não entre em julgamento daquilo que já existe. Que tem gente que senta pau em remédio e toma, senta pau em remédio e toma remédio. Que incoerência! Ou resiste tanto a tomar um remédio que na hora que toma, melhora algo. Fala, meu Deus, por que que eu demorei tanto para tomar um remédio? Que sofrendo ali, tentando curar tudo com chá, com planta e com reiki. Gente, vamos abraçar tudo que está disponível. Para de ignorância, isso é arrogância. É arrogância. E fica com esse discurso bonito, barato e sem resultado, que não funciona. Isso é arrogância. Você não tem que sentar o pau no que existe. E mesmo que seja falho, vou sentar o pau no SUS, vou sentar o pau no sistema educacional, vou sentar o pau no sistema prisional, vou sentar o pau no sistema financeiro, nos bancos, não sei o quê. Não vai adiantar nada.
Ficar sentando o pau. Porque é falho? É, todo mundo sabe. Tem que melhorar? Tem, todo mundo sabe. Mas sentar o pau, qual é a minha parte nisso? Como é que eu posso contribuir para isso? Né? Eu gosto de usar muito a virtuologia como exemplo, porque tá alcançando lugares que antes eram inalcançáveis. E eles estão conseguindo. O Instituto Virtus está conseguindo. Eles estão alcançando um sistema rígido, inflexível, que está se abrindo, se flexibilizando para algo que o quê? Ao invés de sentar a pau, o que que a pessoa fez? Foi estudar, publicar, fazer livro para poder o quê? Apresentar para as pessoas. Apresentar para o sistema prisional, apresentar para o sistema educacional. Ao invés de ficar criticando, julgando e para ver se algo muda, mas eu mesmo não estou criando a. Ah, tá, você quer que mude? Então muda como? O que que você tem para apresentar aí para mudar? Qual é a solução? O que que adianta ficar apontando problema e não trazer solução? É só reclamação. Se você vê que tem questões a serem resolvidas onde você está, então como que eu posso criar uma solução para isso? Ou se você acha que isso não é mais seu lugar, ou não, isso não é mais faz parte de você, então o que faz parte de você para você cair fora desse lugar? Que você não é obrigado a ter que aguentar coisas que você não tá afim e que não faz parte da sua vida, que você não ressoa com isso, né? E você tem que ter a coragem de se arriscar, porque é importante, gente. Eu tô há 2 anos que eu não piso em um hospital. Eu não imaginava isso, porque eu gosto de hospital. Gostava, né? Gostava. Hoje eu não consigo. E eu tenho aquela teimosia do taurino que às vezes voltava, né? Porque isso não aconteceu mais. Ah, não, deixa eu lá ver como é que tá, talvez melhorou. Ou então, não, vambora, lá é legal, tal, lá paga bem, lá não sei o quê. Essas histórias, né? Voltar, ficava um dia, parecia que tinha um trem que passou em cima de mim. Aí foi, para de ser teimoso. Hospital não é mais lugar pra você. Aceita. Solta esse passado. Não se prenda a isso. Então, hoje é o convite da missão hoje para vocês. Enumere as suas distrações. Enumerar é escrever, não é só ficar pensando na cabeça, não, gente. Vamos colocar isso para um lugar palpável. Escreva no papel quais são as suas distrações, o que que está te tirando energia hoje. E aí, dentro disso, você vai olhar para isso com muita humildade e vai olhar: isso eu tenho que eliminar, isso eu tenho que diminuir, para que a minha missão aconteça. Para que eu tenha tempo, energia e clareza mental para absorver as ideias que a espiritualidade tem para você, que é a sua missão, que a sua alma veio executar aqui no mundo. Então, olhe para essas distrações, né? E para que mais também, que é importante isso? Quais são as histórias que você conta para você? Essas histórias, muitas vezes, 90% tá em forma de pensamento negativo. Mas não adianta você só falar assim: ah, eu sou uma pessoa cheia de pensamento negativo, eu penso muito negativo, eu sempre penso o pior. Mas o que que você pensa, criatura? Você tem que saber. Você tem que colocar num papel e escrever: eu penso isso de mim. Quando um desafio vem, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir. Você tem que saber quais são as histórias que você conta para você. Porque é elas que te levam para distração. E são as distrações que te distanciam da sua missão, mesmo que você saiba ou não qual seja. Ou que um dia você soube, mas que no momento você está assim, num lugar assim, meio que em cima do muro, sem saber exatamente para onde você tem que ir. E se você ainda está nesse lugar, né, a vida te convidando para algo novo,
Então, se você não trouxe totalmente a clareza ainda, ao invés de ficar buscando essa clareza, essas respostas, vai para o caminho que funciona. Mapeia as distrações, mapeia as desculpas que você faz, né, as histórias que você conta. Para de contar essas histórias. Você vai se pegar contando de novo. Mas na hora você fala assim: não, isso aqui eu abro, eu não, eu abro mão disso. Assim como das distrações também. E uma das formas, aliás, para mim, uma das formas mais eficientes é justamente porque eu vou passar aqui para vocês, então a gente vai fazer aqui juntos, o da abnegação, a virtude da abnegação. A gente vai fazer a afirmação junto, como a gente faz aqui toda quinta-feira. Essa abnegação, eu sempre peço a caixa da comunidade para poder fazer a transcrição e eu mando lá para o grupo para vocês. Para quê? Para vocês imprimirem. Porque lá no grupo fica por tempo, um prazo limitado. Lá no grupo. Então, imprimam para vocês repetirem todo dia. Ok? Vamos lá. Abnegação. Vamos fazer a afirmação da abnegação. Vamos fazer juntos aqui. Depois eu abro para alguém se alguém tiver alguma coisa para falar, enfim, alguma dúvida, antes da gente se despedir. Tá bom? Lembrando que até amanhã a aula vai estar disponível na comunidade, no canal do YouTube, tudo certinho. Assim como a afirmação, tá? É, Então, coloque-se em uma posição de receber, de escutar, em que você sente que está focada, que você está compenetrada. Dá aquela respirada para trazer atenção e presença para o seu estado de mente. E aí, junto comigo, você vai repetir em voz alta aí do outro lado com o microfoninho desligado. A afirmação da abnegação. Eu sou a virtude em forma de abnegação. Repita. Elevo minha consciência e compreendo que minha evolução vem do amor e da caridade. Elevo minha consciência e compreendo que a minha evolução vem do amor e da caridade. Eu domino meu egoísmo. Minhas necessidades não são prioridade. A prioridade é o meu próximo. Eu domino o meu egoísmo. Eu não deixo meus compromissos do cotidiano me cegarem para as dores de meu próximo. Eu domino meu egoísmo. Não deixo meus desejos e prazeres na frente das necessidades de meu próximo. Eu me coloco no lugar do outro e sinto sua dor. Eu me coloco no lugar do outro e compreendo sua visão de mundo. Eu domino meu egoísmo. Eu domino meus instintos primitivos e não vejo o outro como uma ameaça. Eu domino o meu egoísmo. É isso, amadas, podem abrir os seus olhos. Vejam como essa afirmação, essa virtude ressoou aí no coração de vocês. Talvez vocês podem estar se perguntando, mas como assim, doutor Hicks? Colocar o outro acima de mim, ou colocar o outro como prioridade em relação a mim? Primeiro a gente doa, depois a gente recebe. Aqui não tem a ver em abrir mão de você,
Aqui não tem a ver com se prejudicar para ajudar o próximo. A gente não está falando de dependência emocional aqui. A gente está falando no lugar de amor e caridade. Porque às vezes você está muito tempo só pensando nos seus problemas, nas coisas que você tem que resolver na sua vida, nas coisas que você tem que curar de você, e não está oferecendo o quê? Algo realmente de grande contribuição para o próximo. E está esperando que a vida te encha de abundância, de possibilidades, de oportunidades, sendo que está ligado diretamente ao quanto você se doa ao próximo. Porque primeiro a gente doa, depois a gente recebe. Isso é lei do universo, é dar e receber. Primeiro eu dou e recebo. Ao invés de ficar esperando, quando você foca demais em você, que é o egoísmo, você fica tentando receber da vida antes mesmo de se entregar totalmente ao outro, ao próximo, à vida, a Deus, à sua missão. E a abnegação vem ensinar isso pra gente. A nossa missão é amor ao próximo. É amor e caridade. Eu domino meu egoísmo. Beleza, maravilhosas? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa aqui no, no- tem alguns comentários, mas não tem perguntas. Olha, então, antes da gente encerrar, lembrando mais uma vez, a aula fica disponível amanhã no canal do YouTube e também na comunidade, assim como também a transcrição da afirmação da abnegação. É importante, se essa afirmação tocou seu coração e você sentiu que ainda está sendo egoísta com a sua missão, repita várias vezes ao dia por pelo menos 14 dias, ok? E uma coisa que eu quero trazer para vocês é que eu quero que vocês me ajudem, assim como também querem ver como é que está essa necessidade em relação a vocês ou a quem vocês conhecem. O, a minha ideia é fazer enquanto a plataforma ainda não está completamente, né, funcionante, embora esteja pronta, está existindo uma necessidade muito grande das pessoas passarem em psiquiatra, que elas me procuram, mas ou não tem condição, não tem dinheiro, ou não podem, ou qualquer que seja o motivo, né? E se eu pudesse, se realmente fosse possível, eu atenderia todo mundo de graça. Mas é humanamente impossível atender um por um na necessidade cavalar que a gente tem hoje, né? Então, eu decidi fazer uma espécie de um encontro tipo esse que a gente tem aqui no Zoom, né? Para pessoas que estão precisando tirar dúvidas sobre diagnósticos, sobre sintomas, sobre sinais, se tem que ou não tomar remédio, se sim, qual, né? É um objetivo, é fazer um atendimento psiquiátrico coletivo, cobrando valor social de R$ 88 no dia 5, 6, 7 de maio, que é uma quarta-feira. Um dia antes, no caso, um dia antes do nosso encontro, né? Que a gente tem um encontro dia 8 de maio, dia 7 de maio. Então, isso eu vou divulgar no grupo, tá? O que eu quero ver de vocês é se vocês têm pacientes, parentes, pessoas que realmente estão precisando que estão muito cheias de conflito, estão muito cheias de dúvida, estão muito cheias de um monte de coisa, e às vezes ou tá indo muito na psiquiatria tradicional e não tá tendo resultado, ou tá só tomando remédio e não tá tendo resultado, ou às vezes tá precisando tomar remédio, mas às vezes é uma pessoa altamente sensível, então tem que ver que não é qualquer remédio, não é qualquer dose, tem que ser olhado. E às vezes, dependendo do profissional que ela vai, isso não é olhado, não é visto, não é considerado, ou então muitas vezes nem sabe do que se trata uma pessoa altamente sensível, né? Que são as pessoas altamente dotadas também, que a gente ouve muito falar por aí, né? De altas capacidades sensoriais. Tá bom, amadas? Conto com vocês, vai ser dia 7 de maio, eu vou começar a fazer a divulgação maciça a partir de amanhã na comunidade, né? Pro dia 7 de maio. Esse é o encontro fechado, não é o encontro da comunidade, porque a intenção é atender as pessoas,
tá bom? De uma forma que eu consiga atender de uma maneira mais coletiva, é claro, né? Mas é uma forma de atender a demanda e a necessidade que está sendo pedido, tá? Então, conto com vocês, se vocês souberem de pessoas para indicar, ou até mesmo se sejam vocês, tá? Para esse encontro no Zoom, que vai ser no dia 7 de maio à noite, uma quarta-feira. Tá bom? Amanhã eu passo as divulgações. É, Obrigado, amada. Eu sei que eu posso contar com vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo bem legal. A princípio, eu vou fazer uma vez no mês e eu não vou passar da vez de 20 pessoas, porque eu quero ter um momento de conseguir escutar todo mundo. Se eu ver que a procura está aumentando, aí eu abro mais encontros desse ao longo do mês. Mas a princípio vai ser dia 7 de maio, tá bom? É, Bia, provavelmente umas 19 horas, porque eu quero ter pelo menos umas 3 horas para conseguir realmente atender a necessidade de todo mundo. Eu acho que vamos colocar aí pelo menos umas 3 horas, tá? Porque, enfim, vamos ver como vai ser o movimento, para que eu consiga escutar, dar direção. Mas por que que dá para fazer isso? Né? Quando eu ajudo uma pessoa, eu fiz isso 7, 8 anos junto com o Robertinho Chique. A queixa dela, geralmente é a queixa de um monte de gente que tá ali. Então, às vezes, eu faço o processo com uma única pessoa, mas ao mesmo tempo já resolveu o problema de um monte de gente ali também. Ou pelo menos parte deles. E aí a pessoa já não precisa trazer. Ah, dentro de 3 horas é cansativo para fuçar na tela. Mas assim, eu vou fazer direitinho, vai ter um intervalo, não vai ser direto, tá? A ideia é colocar uma coisa assim, tipo, uma hora e pouco, para um pouco, né? Vamos no banheiro, vamos tomar água, uns 15, 20 minutos, aí volta de novo. Até porque tem uma pesquisa que mostra que a gente só consegue manter a atenção em alto estado de atenção, de foco, a cada 2 horas. Por isso que é importante. Se você está fazendo alguma coisa, você faz 2 horas aquilo, para, fica 5, 10 minutos de repouso, depois volta de novo. Depois de 2 horas, sua capacidade de concentração, de assimilação, de memória cai drasticamente. Então, normalmente eu faço isso. Eu coloco 1 hora e 15, 1 hora e meia, paro o intervalo, depois mais 1 hora e 15, 1 hora e meia. Então, vamos colocar um processo aí que vai em torno de umas 3 horas e meia, tá bom? É, é isso, amadas. Que bom contar com vocês. Eu tinha certeza que eu posso contar, porque isso também é uma forma de ajudar mais pessoas altamente sensíveis ou pessoas que não têm condição ou mesmo acessibilidade, tanto para psiquiatria, ou se tem, mas não está tendo resultado. Porque só está tomando remédio, porque só está buscando tratamento convencional, porque não tem um olhar diferente, não tem aquela visão diferente. E aí a gente sabe que a pessoa vai permanecer ali até o resto da vida, que a gente sabe que, né, as pessoas falam, toma remédio pro resto da vida. Aí a gente sabe que não é esse o caminho. Tá bom? Conto com vocês. Uma noite maravilhosa. Fiquem com Deus. Um super beijo. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Beijos.